diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Como vemos aqui, Daniel também teve que tomar uma decisão, e tenho a certeza que ele tomou esta decisão baseada na palavra que ele tinha aprendido antes. Ele decidiu não se contaminar perante nada que lhe tornasse o coração impuro. Mas permitam-me viajar um bocadinho no tempo, ir ali para o ano 1800, quase para o fim. Permitam-me contar aqui uma pequena história, só para depois contextualizar. A história chama-se O Homem Louco. O Homem Louco. Não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente: procuro Deus, procuro Deus. E como se lá encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. Então, ele está perdido? Perguntou um deles. E ele se perdeu como uma criança? Disse um outro. Está-se escondendo? Ele tem medo de nós? Embarcou no navio? Emigrou? Gritaram e riam uns para os outros. O homem louco se lançou para o meio deles, trespassou com o seu olhar. Para onde foi Deus? Gritou ele. Já lhes direi. Nós o matamos. Vocês e eu. Somos todos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos nós ao desatar a terra do seu sol? Para onde se move ela agora? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para a frente, em todas as direções? Existe ainda em cima e em baixo? Não vagamos como através de um nada infinito? Não sentimos na pele o sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio? Não anoitece eternamente? Não temos de acender lanternas de manhã? Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem. Deus está morto. Deus continua morto. E nós os matamos. Como nos consolar? A nós, assassinos entre os assassinos. O mais forte, o mais sagrado que o mundo até então possuíra, sangrou inteiro sob os nossos punhais. Quem nos limpará esse sangue? Com que água poderíamos nos lavar? Os ritos expiatórios, que jogos sagrados teremos que inventar? A grandeza desse ato não será demasiado grande para nós? Não deveríamos nós mesmos nos tornar deuses, para ao menos parecer dignos dele? Nunca houve ato maior, e quem vier depois de nós pertencerá, por causa desse ato, a uma história mais elevada que toda a história até então. Nesse momento silenciou o homem louco e novamente olhou para os seus ouvintes. Também eles ficaram em silêncio, olhando espantados para ele. E ele disse: venho cedo demais. Não é ainda o meu tempo. E esse acontecimento enorme está a caminho. Ainda anda. Não chegou ainda aos ouvidos dos homens. O corisco e o trovão precisam de tempo. A luz das estrelas precisa de tempo. Os atos, mesmo depois de feitos, precisam de tempo para serem vistos e ouvidos. E esse ato ainda lhes é mais distante que a mais longínqua constelação, e, no entanto, eles cometeram. Conta-se também no mesmo dia que o homem louco irrompeu em várias igrejas e em cada uma entoou o seu Requiem Aeternam Deo. Levado para fora e interrogado, limitava-se a responder: o que são ainda essas igrejas, senão mausoléus de túmulos de Deus? Este texto está no livro Da Gaia Ciência, de Friedrich Nietzsche. Este texto e este livro influenciou grandemente o século XX. Ele diz mais à frente que, se as pessoas colocassem isto no coração, o século XX seria mais sangrento que todos os outros 19 séculos juntos. E nós vimos isso começar com Hitler e com todos os outros que se vieram a seguir a ele. Esta ideia acabou com a ideia de que há verdades absolutas, as quais querem implementar hoje em dia nas nossas crianças, porque já não há verdades que eles respeitem. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua ideia,
E como nós conhecemos a verdade, eles ainda nos chamam intolerantes. Então, nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta. Nós procuramos a verdade para aprender, para sermos libertos e para realmente termos ideia do que somos, qual é o nosso propósito aqui. Eu gostaria também de ir a Provérbios 3. O versículo 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Permitam-me também contar aqui outra ilustração. Sherlock Holmes e Watson estavam a acampar. Eles montaram a barraca e depois de uma longa noite fazer um churrasco, beber um vinho, refrigerante, foram para a sua tenda e dormiram. À meio da noite, Sherlock acorda Watson e diz: meu caro Watson, olhe para cima e diga-me o que vê. Watson respondeu: vejo milhares e milhares de estrelas. Holmes pergunta: e o que significa isso? Watson pondera por um minuto e depois exumera: astronomicamente significa que há milhares e milhares de galáxias e potencialmente bilhões de planetas. Astrologicamente, observo que Saturno está em Leão e teremos um dia de sorte amanhã. Temporalmente, deduzo que são aproximadamente 3 horas e 15 minutos, pela altura que se encontra a estrela polar. Teologicamente, posso ver que Deus é todo-poderoso e somos pequenos e insignificantes. Meteorologicamente, suspeito que teremos um lindo dia amanhã. Correto? Holmes fica um minuto em silêncio e então responde: Watson, seu tonto, roubaram-nos a tenda. Permitam-me comparar esta tenda à nossa palavra que temos aqui em frente a nós. Quando nos roubam a palavra, nós ficamos sem as verdades absolutas, ficamos sem saber para onde olhar, ficamos sem ter bases para nos apoiar, para fazer qualquer afirmação. Ficamos sem poder ensinar as nossas crianças para onde ir, como ir e o que fazer. Por isso, acho que é hora de nós, como pais, nos inteirarmos mais do que diz na palavra. Deixarmos também de contar só historinhas de como se venceu, mas também porque chegámos a esse ponto. Não basta só dizer que não é construir uma arca para salvar os animais e tudo mais. Temos também ensinar-lhes a eles porque é que Noé teve necessidade de construir essa arca. Porque é que Davi teve necessidade de combater os filisteus e o porquê de vencer. Não basta criarmos só historinhas. E eu digo isto como pais. Não digo que não seja só a igreja a ter essa obrigação. Nós, como pais, em casa, temos que falar sobre isso. Nós, como pais, é que temos que nos impor mediante as ideologias e as ideias que querem impor aos nossos filhos. Essa, acho que deve ser a nossa decisão, baseada na palavra. Porque se estivermos firmados na palavra, temos a certeza daquilo que estamos a dizer. Se estivermos baseados na palavra, temos a firme certeza de que podemos tudo. Ainda que perseguidos, ainda que nos chamem de intolerantes. Eu tenho um companheiro de trabalho que é muçulmano e nós estávamos a falar, ele disse: eu tenho uma ideia muito má dos cristãos porque eles têm atitudes esquisitas. Basta lá entender como é que um muçulmano pode dizer isto. Não é? Mas temos que respeitar. Deu-me vontade de rir, mas não me pude rir, como é óbvio, porque temos que respeitar. Não é? Winston Churchill afirmava que a verdade é tão poderosa, mas tão poderosa que por vezes está encoberta por um corpo de mentiras só para não ser descoberta. E eu acredito que neste momento podemos ver cada vez mais e mais que isso está a acontecer. Mas nós também sabíamos que ia ser assim. Deus avisou-nos ou Jesus avisou-nos que estes tempos haviam de chegar, em que havíamos de ser perseguidos, de ser xingados, chamados de intolerantes, tudo e mais alguma coisa. Em Hebreus 13, 9, diz: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar confirmado com graça e não com alimentos. Pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocupam.
Nós vemos como as filosofias vãs vêm influenciando a nossa cultura, os nossos antepassados. Nós vemos realmente quais são as consequências disso e nós agora estamos a apanhar esse fruto. Por isso, conforme eu disse, que eu acho que o nosso dever é educar as nossas crianças, cada vez mais, para que nenhuma delas possa, no futuro, ter uma afirmação destas que possa alterar realmente o coração das pessoas. Okay? Porque o que é dito hoje, daqui a 10 ou 20 anos pode ter muita influência, conforme vimos com Nietzsche. E Nietzsche era neto de pastores e filho de pastor. Por isso, ainda mais nos deixa que temos uma obrigação muito forte em educarmos os nossos filhos na retidão e na verdade. Temos que... Acho que há uma má interpretação de realmente o que é o amor de Deus. Eu acho que quando a gente ouve muitas vezes falar que nós devemos ser mais tolerantes porque Jesus mandou-nos amar o próximo. E eu acho que há uma confusão muito grande entre o que é carinho e o que é amor. Porque Deus ama-nos, mas quando tem que nos disciplinar, também nos disciplina. Então, quando nós temos que dizer a alguém que está errado, pela palavra, devemos fazê-lo, sem temor, mas sempre com mansidão. Porque na carta de Pedro diz que devemos estar sempre prontos para responder a razão da nossa esperança, da esperança que há em nós, mas sempre com mansidão e temor pelo Senhor. Então, para mim, o exemplo mais completo do que é amor é que nós temos uma palavra para amor, mas no grego há 4 palavras. Eros, storge, phileo e ágape. Ágape é o amor de Deus para connosco. Storge é o amor entre pais e filhos. Phileo, ou philos, é o amor entre amigos, familiares. E Eros é o amor entre um homem e uma mulher. Só esses 4 completos, conjugados, na minha opinião, são realmente o significado do verdadeiro amor. Não há outro significado que possa encher essa palavra, digamos assim. E realmente a minha oração neste momento, o meu desafio é para que possamos, entre irmãos, aprender mais, firmarmos mais na palavra, para levarmos aos nossos jovens, aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos. Porque nós temos que estar prontos com respostas, bem mais do que respostas já feitas anteriormente. Nós temos que estar prontos para novas respostas, mais fundamentadas, mais recheadas de verdade, para que eles não saiam da igreja, para que eles não abandonem a palavra e se ponham eles próprios a fundar novas palavras que possam influenciar o futuro da nossa nação ou do nosso mundo. Esta é a palavra que eu tinha para vocês e o desafio. E agradeço a oportunidade por poder estar aqui e obrigado por me acompanharem também neste trajeto. Obrigado pelo apoio, pelas orações e obrigado por tudo. Assim, obrigado.